Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com essa audiência querida. Nós estamos agora começando um novo conteúdo de fé no nosso canal Ede Salme Você com eu e ela. Agora nós vamos orar por cada um de vocês. Amantíssimo Deus, Pai Amém. nosso Senhor, Senhor Deus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está entrando nessa live, Senhor. Amém. Que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, contemplar cada coração, cada vida. Amém. Que o Senhor venha abençoar onde essa palavra entrar, em cada lar, em cada Amém. Casa. Que a pessoa que estiver no carro dirigindo, ou na sua casa, ou na sua fazenda, que seja abençoado tanto você como os seus animais. Amém. Que o Senhor esteja no coração de todos, dando livramento, guardando e dando sabedoria, em nome de Jesus. Que todos vocês sejam abençoados. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje do livro de Ezequiel, que mostra o poder de Deus em restaurar e o sopro do seu espírito em dar vida. A paz do Senhor para todos. Amém. E glória a Deus. boa tarde, boa noite ou bom dia, que eu não sei que horas você vai ver essa live. Mas hoje nós vamos falar sobre Ezequiel 37. Uma passagem muito bonita, né, irmã? Sim. Que fala sobre vida, sobre restauração, Sim, né? sim. Glória a Deus. Né? É verdade. A melhor coisa é a pessoa ser amada. E Deus demonstra isso nessa pequena visão que é da Ezequiel, que é a visão do vale dos ossos secos. Glória a Deus. Nós falamos profetizar, mas antes de profetizar também tem que obedecer. Não é isso, irmão? Sim, com certeza. Porque o que eu acho mais lindo não só foi a visão em si que Ezequiel teve, mas a demonstração do amor de Deus para com aquele povo Sim. escolhido. É verdade. Então nós vamos ler até o capítulo 14. Eu vou ler um versículo e a irmã Aparecida vai ler outro versículo. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Glória a Deus. Amém. Como aqui, né? As mulheres em primeiro lugar. Vou deixar o primeiro versículo para a irmã Cida. Bom. E veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos que estava... E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram a cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei com ele, me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança.
nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dizes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. Olha, irmãos, uma das coisas que eu mais adoro e mais gosto aqui é que você pode ser abandonado por todos, mas tem um que não te abandona, o próprio Deus. E aqui nós vemos essa passagem, Ezequiel 37, no qual o povo já estava na terra de Babilônia, servindo a Nabucodonosor, hoje atual Iraque. E ali, Deus começa a mostrar aquele povo que mesmo eles tendo desobedecido, mesmo eles não estão mais fazendo o querer de Deus, mesmo eles não querendo mais servir ao Senhor com lealdade, servindo a outros deuses, Deus estava mostrando para Ezequiel que haveria de renovar aquele povo. Sabemos nós que a nossa verdadeira segurança e vamos viver seguro quando estivermos no céu com Jesus. Era isso que Deus estava mostrando para Ezequiel 37, que aquele povo estava ali cheio de pecado, cheio de mazelas, mas ele voltaria para restaurar. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte: o que é que você está profetizando na sua casa? Qual é o vale que você está passando? Começa a profetizar. Mas antes de você profetizar, olha para dentro de você. Procure se acertar com você e com Deus. Vá para dentro do teu quarto, ore, converse com o Senhor. Aí depois sim, você profetiza. Porque quando Deus faz a pergunta e manda ele profetizar sobre os ossos, ele primeiro começa a aguçar com a sua fé. Não é isso? Sim, porque Ezequiel poderia ter falado assim, mas quem sou eu? Não, eu não posso. E poderia ter mesmo não ter dado ouvidos àquilo que o Senhor estava falando com ele. Mas Ezequiel era um homem obediente a Deus. Por isso Deus fez ele um profeta, né? Quando ele falou para ele lá atrás, que estava colocando ele para profetizar, né, sobre os filhos de Israel, para profetizar as nações. Então, por que Deus chamou Ezequiel como profeta? Porque ele era um homem que tinha um coração quebrantado para Deus, era um homem que acreditava no Senhor, e Deus, ele não se fazia presente assim, a olho nu para Ezequiel, mas Deus falava e ele ouvia. Então ele acreditava naquilo que ele estava ouvindo da parte dos céus. Então Deus o transformou num profeta, e nessa visão que ele teve de ossos secos, então o Senhor falou para ele, filho do homem, profetiza, porque Deus já tinha transformado ele. Então isso quer dizer que a primeira coisa, Deus primeiro vai olhar a tua fé. Glória a Deus. Mas se você tem fé primeiro. Mas através da minha fé faz com que eu ouça a voz de Deus e obedeça. Eu obedecendo a voz de Deus, eu vou fazer o lado espiritual se manifestar no lado material, que é a terra. Sim. Então aquele povo que então estava ali já sem esperança, talvez podemos conjecturar que não acreditando mais nas benesses do Senhor, algo que era impossível para Ezequiel. Por isso que ele responde: Senhor, só tu sabe. Ou seja, ele fala, no íntimo dele, ele acreditava, mas ele mesmo via a falta de condição dele próprio, que ele realmente não podia fazer nada.
Mas o Espírito do Senhor, que é no qual que nos guia, pode fazer algo. Então, se na tua família tem alguém ainda que não aceitou Jesus, se na tua família tem alguém que está fazendo coisa errada, se na tua família tem alguém que está doente, comece a profetizar para você ver a manifestação do Espírito Santo do Senhor sobre a vida deles. Isso, a declarar, porque o que nós estamos falando aqui não vem de nós mesmos, senão somente da palavra de Deus. Através dessa palavra, o Senhor ele nos incentiva. Ele diz para nós, se tu creres, tu contemplarás a glória de Deus. Não é verdade? Mas você tem que crer. A Bíblia diz que aquele que crê sem dúvida obtém as bênçãos do Senhor. A Bíblia também vem dizendo no livro de João que aqueles que crê no Senhor, pede a Deus em nome de Jesus Cristo, Ele faz. Será que você, mais uma vez, já se tornou um amigo de Jesus Cristo? Porque se você se tornar amigo dele, Ele vai resolver os seus problemas. Assim como Ele está mostrando a Ezequiel que ainda haveria salvação para aquele povo. Para aquele povo. E diante dos olhos do Senhor, diante dos olhos de Ezequiel, né? Não do Senhor, né? Porque o Senhor, ele vê além. Ezequiel estava vendo aqueles ossos secos ali. Quer dizer, praticamente, a gente pode entender que Ezequiel estava assim dentro de um cemitério. Se você entrar agora, nesse momento, dentro de um cemitério, você vai ver muitas catatumbas e vai ver muito, ali, se você abrir cada catatuba daquela, você vai ver assim um montão de ossos secos. E foi isso que Ezequiel viu. Só que, na visão, naquilo que Deus mostrou a Ezequiel, esse cemitério estava todo exposto. Nós entramos no cemitério e a gente vê as catatumbas, não vê os ossos. Mas, diante daquilo que Deus estava mostrando para Ezequiel, Deus estava mostrando todos os ossos daquele cemitério expostos, né? E ali, Ezequiel só viu o que era na frente dele? Morte. Só via na frente dele, só via na frente dele... É que, como os ossos estavam secos, então na visão de Ezequiel para nada prestava. Não para nada prestava. Então, se os ossos estão secos, então aquele povo que estava ali de Israel, que tinha pecado, tinha saído da presença do Senhor, para nada servia. Ou seja, ia ficar na Babilônia escravo, ia morrer escravo, e além de morrer escravo, estava distanciado do Todo-Poderoso. Então Deus mostrou a Ezequiel que aqueles ossos, para ele, era coisa solucionável. Deus Todo-Poderoso podia resolver. A grande questão Ezequiel vê a morte, mas Deus... Bebida, é você olhar para o problema que você está passando e você dizer para você mesmo: o meu problema para o meu Deus não é nada. Ou seja, o nosso Deus é maior do que o nosso problema. Porque qualquer problema... Tenta fazer isso. Apresente o seu Deus para o seu problema. Não coloque o seu problema maior do que o Deus que você serve. E foi isso que Ezequiel começou a ver através dos ossos secos. Que aqueles ossos secos não tinha vida, não tinha nada. Mas ele profetizar, quando ele começa a clamar o nome do Senhor, ele vai ver que os ossos começam a se moverem. O milagre começa. O milagre começa a acontecer. Isso aí, irmão. O milagre. Glória a Deus. Chama o milagre. Chama o milagre para a sua vida. Você, às vezes, que está dentro do quarto com depressão, achando que não tem mais solução para a sua depressão, Jesus Cristo curou você da depressão. E vou dizer mais. Elias, quando foi para a caverna, ele estava com depressão. Mas o Senhor mostrou que a depressão para ele não foi nada. Ele saiu e Deus ainda mostrou que tinha mais 7.000 ainda orando. Tem alguém orando por você. Tem alguém intercedendo por você. Verdade. Ou seu pai, ou sua mãe, ou seu primo. Alguém está orando por você. Você não vai ficar do modo que está. Sua vida vai se movimentar em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmão, quando Deus começa a mostrar, e nessa visão espiritual, tá? E
Ezequiel começa a entender e colocar tudo que Deus estava colocando nos seus lábios. Aqueles ossos se moveram, houve-se o ruído. E o mais engraçado foi o seguinte, irmão. Foi criando pele, foi criando músculo. E a Bíblia vai dizer ainda no final, depois disso que ele viu os ossos tudo, não tinha vida. Como é que pode isso? Se formou os corpos, né? Mas não havia... Ficaram com corpos normais, né? Com carne, pele, osso, tudo direitinho. Porém, não tinha vida. Eram corpos mortos ainda. Mesmo que ele tinha visto todo aquele milagre acontecer, né? Porque antes era esqueleto, né? Então virou corpo. Era um ser sem vida. Né? Podemos dizer que era almas viventes. Não tinha espírito. Sim, sem espírito. Entendeu? Então, mas o Senhor, quando Ele faz as coisas, Ele chama a tua atenção, que Ele quer demonstrar para você que tudo é para a honra e glória dEle. Então Ele quer mostrar para você que Ele faz. Ele quer mostrar para você o que Ele promete. Se cumpre. E o que Deus tem prometido na tua vida vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Então se levante, ergue sua cabeça, comece a andar, comece a profetizar no seu trabalho, na sua casa, comece a botar a mão na cabeça do seu filho, na cabeça da sua filha e comece a profetizar as benesses de Deus na vida deles. Que você vai ver que os ossos vão começar a se movimentar, vai criar vida e vai entrar o Espírito do Senhor. Onde o Espírito do Senhor entra, a saúde, a salvação, a modificação. Não é isso, irmão? Com certeza, é verdade. Eu posso dizer a você que mesmo Ezequiel, estando num lugar inóspito, ele sempre esteve na presença do Senhor. Então não é o local que vai te fazer, mas você vai modificar o local. É verdade. Entendeu? Então, profetiza como Deus tem falado na tua vida. Não tenha medo. Porque a própria Bíblia vai dizendo que Deus vela pela palavra. Para cumprir. Para que ela cumpra. É verdade. Você só tem que fazer uma coisa. Profetizar. Falar. E desde que naturalmente as coisas vão acontecer.